Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Fácil com o professor Hélio. Dando continuidade ao nosso assunto de tipos de frações, hoje nós vamos estudar frações equivalentes e frações irredutíveis. Então, a nossa fração equivalente, o conceito dela diz que são aquelas que aparentemente são diferentes, mas que possuem o mesmo resultado. Ou seja, elas mesmo inscritas de formas diferentes, mas o seu resultado final, o seu valor é o mesmo. Eu dei esses três exemplos iniciais aqui. Essas três figuras, vamos imaginar que sejam barras de chocolate. Todas as três do mesmo tamanho, certo? Essa primeira aqui eu dividi em 2 pedaços. Esta segunda eu dividi em 4 pedaços. E essa última eu dividi em 8 pedaços. Vejam que a parte pintada, elas possuem o mesmo tamanho. Mas o que aconteceu? Nessa primeira barra de chocolate, eu dividi ela em 2 partes iguais. E a fração que representa ela eu chamo de 1/2. Eu peguei a metade dessa barra de chocolate. Peguei uma parte de 2. Essa segunda fração eu dividi a nossa barra de chocolate em 4 pedaços, dos quais eu peguei 2 pedaços dos 4 que foram divididos. Eu chamo que eu peguei 2/4. E essa última barra de chocolate, eu dividi ela em 8 pedaços iguais, dos quais eu peguei apenas 4 pedaços de 8. Eu chamo 4/8. Então, mesmo inscritas de formas diferentes, o pedaço ou a parte que foi tirada da barra de chocolate representam o mesmo tamanho, o mesmo valor. São frações equivalentes. Continuando, para que a gente possa massificar melhor, vamos ver nesses outros exemplos aqui embaixo. Eu tenho 2/4, eu tenho 3/6, eu tenho 4/8, eu tenho 5/10. Vejam só, quando eu pego essa fração aqui, divido o numerador por 2 e o denominador também por 2, eu tenho que fazer essa divisão. O número que eu dividi em cima, tenho que dividir embaixo. Olhem o resultado que eu vou obter. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. A próxima fração, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. A mesma coisa eu vou fazer com essa próxima fração. Vou dividir numerador e denominador por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E nossa última fração eu vou dividir por 5. O número que eu dividi em cima, eu também divido embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, vejam que os resultados dessas frações, que mesmo elas sendo inscritas de formas diferentes, mas o resultado final são iguais. Então, nós chamamos de frações equivalentes.
Continuando o nosso raciocínio, vamos continuar com mais 3 exemplos. Eu tenho 4 oitavos, eu tenho 8 16avos, eu tenho 16 32avos. A gente poderia fazer essa divisão procurando o número que, dividido em cima e embaixo, a gente já fosse direto para o resultado final. Mas eu vou passo a passo para que vocês possam entender e ver outras frações equivalentes que vão surgindo até chegar ao resultado final. Então, vamos iniciar dividindo aqui o 4 oitavos por 2, tanto em cima como embaixo. 4 dividido por 2, eu vou ter como resultado 2, e 8 dividido por 2, 4. Continuando a divisão ainda por 2, eu vou ter 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2. Chegamos ao final dessa primeira fração. Vamos para a segunda. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 8 dividido por 2, 4, e 16 dividido por 2, 8. Continuando a divisão por 2, 4 dividido por 2, eu vou ter 2 como resultado, e 8 dividido por 2, 4. Continuando ainda por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Chegamos ao final de mais uma. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Vamos dividir também por 2 em cima e embaixo. 16 dividido por 2 dá 8. E 32 dividido por 2 dá 16. Continuando por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 16 dividido por 2 dá 8. Continuando por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Continuando ainda a divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, vejam, pessoal, que tanto esse resultado quanto esse e esse, eles são semelhantes, eles são iguais. Então, as frações, mesmo sendo inscritas de formas diferentes, mas o seu valor final, o seu resultado, é o mesmo. 4 oitavos, 2 quartos, 8 16avos, 4 oitavos, 2 quartos, são frações equivalentes, inscritas de formas diferentes, mas o seu valor final, o seu resultado final é igual, possui o mesmo valor. Isso aí são as nossas frações equivalentes. Continuando o nosso assunto, nós vamos ver agora frações irredutíveis. E o conceito diz que são aquelas que não podem ser mais simplificadas. Vejam aqui, pessoal, esses exemplos. 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 4 sétimo. Vejam que eu não consigo encontrar um número que, dividindo tanto o numerador e denominador, eu encontre um resultado mais simplificado que esse. Se eu for dividir pelo numeral 1, tanto o numerador quanto o denominador, eu consigo dividir a fração, mas eu vou apenas repetir o resultado. Vou repetir o mesmo valor. Então, não precisa eu fazer essa divisão por 1, porque a nossa fração ela já está irredutível. 2 terços, 3 quartos, 1 quinto e 4 sétimo. Para que a gente possa compreender melhor, vejam o que acontece nesses outros 3 exemplos aqui. 4 sextos, 3 nonos
e 5/10. Vejam que eu consigo simplificar. Lembrando que quando eu for fazer a simplificação da fração, eu tenho que dividir tanto numerador quanto denominador pelo mesmo número. Se eu for dividir, por exemplo, aqui por 2, eu tenho que dividir numerador por 2, denominador também por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. 2/3. Vejam que aqui eu cheguei na forma irredutível dessa fração. Ela não pode mais ser dividida. Por que não precisa eu fazer essa divisão por 1? Vejam o que acontece. Se eu divido numerador por 1, denominador por 1, 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 1, 3. Eu simplesmente repeti o resultado. Então, não há necessidade que eu faça isso. 3/9. Eu vou dividir numerador por 3, denominador também por 3. Lembrando que, na simplificação, eu tenho que dividir tanto numerador quanto denominador pelo mesmo número. No caso aqui foi o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Resultado, 1/3. 5/10. Vamos simplificar aqui por 5. Numerador e denominador. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Resultado, 1/2. Então, 2/3, 3/4, 1/5, 4/7, 2/3, 1/3, 1/2 são frações irredutíveis. Chegaram na sua fase final, onde elas não podem ser mais simplificadas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aquele que gostou, não esquece de dar aquele joinha. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona lá o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que serão gravados e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto fração. Vamos ver nas próximas aulas adição de frações, subtração de frações, multiplicações e divisões de frações. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até as próximas. Que Deus nos abençoe.